vamos para o segundo vídeo da série Diretores da Ambipar, como esse caso prova que é loucura um gestor, um administrador, assumir um cargo sem verificar se essa empresa tem uma policy de J&O adequada para protegê-lo em acusações de responsabilidade ambiental, tributária, trabalhista, consumerista, com os investidores, e não precisa ser uma grande companhia, não precisa ser uma instituição financeira, não precisa negociar ações em bolsa. A legislação brasileira atribui responsabilidade aos gestores de todas as empresas, desde aquela que fatura 10 milhões por ano até a que fatura 10 bilhões de dólares por ano. Todos eles têm risco e todos eles deveriam aceitar seus cargos somente após verificar que existe uma boa apólice de J&O. Falando sobre o seguro J&O, se você quiser entender mais sobre o caso da Ambipar, veja o vídeo 1, aí depois você volta para o vídeo 2. Hoje nós temos várias seguradoras no Brasil que comercializam essa apólice, tem mais de 20 seguradoras, mas não se engane, não é um seguro commodity, não é tudo igual em todas as seguradoras. Tem seguradoras que têm cláusulas bem restritivas, que têm um alcance de proteção bem limitado e que você só vai descobrir isso no momento do sinistro. Muitos corretores não são especializados, não sabem nem por onde começar, como procurar, aí joga no Google, lá de J&O seguradoras, vê algumas seguradoras que fazem, pedem cotação e mostra lá para a empresa, ó, você quer 10 milhões, 20 milhões, 1 milhão, sei lá, tá aqui a cotação, tá ótimo, o menor prêmio é esse e contrata. O seguro J&O não é igual um seguro de automóvel, um seguro patrimonial da empresa, que você consegue verificar com mais tranquilidade a questão prêmio versus cobertura, nessa relação prêmio versus cobertura. Aqui existe uma linguagem mais técnico-jurídica, né? Técnico de seguro com o jurídico, o que dificulta para os corretores e para muitos gestores a interpretação daquelas cláusulas. Quando você vai ver o que as seguradoras oferecem no mercado, parece que todas elas são ótimas. Você vai ver ali o número de coberturas, todas elas têm umas 20 coberturas, fala que cobra tributário, ambiental, criminal, concorrencial, consumerista, trabalhista, aval e fiança, mas quando você vai comparar o teor da proteção de cada uma dessas coberturas, tem muita diferença entre as seguradoras e, infelizmente, não existe uma, duas ou três seguradoras que eu fale para você, olha, essas três são ótimas, na dúvida, contrate com elas porque elas têm o melhor produto. Na verdade, precisa ser avaliado qual é o perfil de risco da empresa e qual seguradora tem as proteções mais adequadas. Se a gente está falando de uma empresa de capital aberto ou uma empresa de faturamento bilionário, nós temos um perfil de risco. Se nós temos uma empresa de pequeno, médio mercado, nós temos outro perfil de risco. E isso deve ser avaliado com relação a qual seguradora escolher e a qual limite contratar. Já adianto que R$1 milhão é nada. R$1 milhão você vai gastar em custo de defesa se tiver uma situação problemática ali na empresa, ainda que seja uma empresa pequena que um diretor está sendo questionado. Eu diria que, no mínimo, uma empresa pequena deveria contratar pelo menos R$5 milhões. Mas para falar qual o limite adequado para a sua empresa, para proteger os administradores, aí teria de avaliar o perfil da empresa. Lembrando que é um seguro contratado pela empresa para proteger todos os administradores. Então, não é o administrador, não é o diretor-presidente, não é o diretor financeiro, não é o diretor jurídico que contrata a pólice. Hoje, o mercado não oferece essa possibilidade. Seria muito bom e muito fácil, né? Eu, como diretor, ir lá e contratar a minha pólice e ter controle sobre os limites, o pagamento, renovação, mas o mercado brasileiro não oferece essa opção, não existe nenhuma proibição nesse tipo de venda, mas as seguradoras não têm interesse em vender diretamente para pessoa física, tanto nesse momento elas só comercializam para empresas. É a empresa que tem de contratar o seguro em benefício dos seus gestores. Não precisa nomear os gestores, não precisa informar cada gestor que tem na empresa, se trocou um gestor, né, se agora o diretor financeiro é outra pessoa, não precisa avisar nada disso. Porque se acontecer um sinistro, a seguradora vai verificar se na época que aconteceu aquele evento, né, aquela acusação ali de problemas na gestão, ele era gestor daquela companhia, vai pedir a documentação que comprove isso e vai ter cobertura, tá? Então não precisa ficar informando a seguradora ali quais são os executivos da empresa. E como que o diretor sabe se a empresa tem ou não um seguro J&O? Você vai perguntar. Se você vai assumir um cargo na empresa, você vai perguntar se essa empresa tem um seguro J&O e que você precisa dessa garantia
para aceitar aquele cargo. Porque se você não está exigindo um seguro J&O, você está colocando o seu patrimônio em risco ao aceitar essa oferta. Se você vai assumir o cargo de diretor jurídico e você tem um patrimônio de 10 milhões, saiba que o seu patrimônio de 10 milhões está em risco a partir do momento que você aceitou ser um diretor daquela companhia, seja ela uma companhia pequena ou uma companhia bilionária. Então, eu preferiria ter um seguro J&O, exigir um seguro J&O do que colocar o meu patrimônio pessoal em risco. Se a empresa não tem um seguro, o lado positivo é que você pode ajudar a empresa a contratar já o seguro de forma adequada, vendo o perfil de risco da empresa, com as seguradoras que atendem à proteção para essa necessidade de perfil e com os limites adequados. Eu faço essa consultoria, né? Eu sou advogada, pós-graduada em Direito Financeiro e Mercado de Capitais pelo INSPER, atuei por 15 anos em grandes companhias e resseguradoras, na área de J&O, né? Então entendo bastante de sinistro, produto, contratação e presto consultoria já há 6 anos nessa área, ensinando, orientando, né, corretores e gestores a contratar suas apólices. Muitas empresas que contratam suas apólices por meio de corretoras multinacionais conhecidas pedem uma consultoria para verificar se realmente os gestores têm a melhor condição que o mercado oferece hoje para, como eu já disse, não ser surpreendido na hora do sinistro. Então, se a empresa ainda não contratou, você tem a oportunidade de já começar do jeito certo. Se ela já tem uma apólice, aí seria importante você verificar se essa apólice está adequada. Se ela tem uma apólice de R$1 milhão, é R$1 milhão para proteger, sei lá, 30 executivos, 20 executivos, 10 se for uma empresa pequena. É pouco? Se vários executivos forem alvo em um sinistro, né? Se vários forem acusados, pensa, cada um vai contratar um advogado e vai usar essa verba da apólice. Então, se houver condenação lá na frente, não vai sobrar dinheiro, entre aspas, né, suficiente para pagar a condenação. Por isso que, se tiver um limite baixo, já precisa aumentar o limite. E verificar se essa seguradora tem uma boa cobertura para o perfil da sua empresa. Se essa empresa, né, é uma empresa que negocia as ações em bolsa, é uma empresa pequena, de médio mercado, e essa seguradora tem uma série de restrições relacionadas a danos materiais, corporais, morais, principalmente que são impactados em caso de ações relacionadas ao consumidor, é uma empresa fabricante de produto, é uma empresa que tem uma grande circulação de pessoas, né, por exemplo, uma administradora de shopping, uma instituição de ensino, enfim, você tem um risco muito alto nesses danos e essa seguradora pode ter uma série de limitações. Então, precisa ver também o escopo da cobertura. Não aceite um cargo sem ter um bom seguro de J&O, a não ser que você está tranquilo em apostar o seu patrimônio pessoal para aceitar a oferta que foi feita e você garante que durante o tempo que você estiver nessa empresa ou até anos depois se surgir algum problema, porque mesmo tendo já saído da empresa, podem vir atrás de você. Se você tem tranquilidade que isso nunca vai acontecer, você põe sua mão no fogo, aí tudo bem aceitar sem um seguro de J&O. Eu não aceitaria. Vou continuar essa série numa parte 3 falando sobre o pós-contratação. Contratei um seguro de J&O e agora precisa de um treinamento, precisa entender como funciona a apólice, porque se você não souber que existe a apólice, quais são os protocolos, como utilizar, você pode ter um sinistro negado e não vai adiantar nada ter uma boa apólice com bom limite se você não sabe como funciona a regra do jogo.